O livro de Enoque, deliberadamente omitido das escrituras canônicas, revela segredos espantosos da nossa história. O manuscrito de Enoque inicia com um alerta solene para toda a humanidade e também para os anjos caídos, que transformaram a terra em um reduto de libertinagem, derramamento de sangue e feitiçaria. Este extenso livro proibido foi redigido aproximadamente há 2 séculos, com os primeiros registros datando de cerca de 300 anos antes de Cristo e os registros mais recentes aproximadamente de 100 anos antes de Cristo. O livro de Enoque foi propositadamente excluído dos cânones bíblicos judaicos e cristãos nos primeiros séculos do novo calendário. Este revela mistérios sobre os quais a Igreja fica em silêncio, conforme as escrituras antigas. Enoque era o guardião de todos os tesouros celestiais, o líder dos arcanjos e o servo imediato do trono divino. Também é discutida a transgressão dos anjos caídos e como pecaram na terra, começando a se reproduzir com mulheres terrenas e revelando segredos celestiais para os quais a humanidade não estava preparada. A exclusão do livro foi muito provavelmente influenciada pela inclusão de profecias relacionadas ao próprio Cristo. Fique até o final deste vídeo e descubra por que esse livro misterioso e sagrado da história espiritual da humanidade está assustando a Igreja. Quem afinal foi Enoque? Enoque, filho de Jared e descendente na 7ª geração do primeiro homem Adão, além de ser bisavô do renomado Noé, foi um erudito e pedagogo cujo nome traduz-se como iniciador. No entanto, o Antigo Testamento menciona apenas sua existência, resumindo sua prisão perpétua com as palavras: e Enoque foi atrás de Deus e desapareceu porque Deus o levou. Há também uma tradição que postula que Enoque, na verdade, era o soberano e sacerdote bíblico Melquisedeque. Uma das explicações tradicionais para a coexistência de literatura apócrifa cristã junto à oficial é que os apócrifos oferecem respostas onde a Sagrada Escritura mantém silêncio ou é misteriosa. Enoque é ainda tido como pioneiro da escrita e da astrologia. Ele manteve comunhão com Deus e desempenhou o papel de líder religioso, profeta e sábio. Muitos padres da Igreja, como Justino Mártir, Atenágoras de Atenas, Irineu, Clemente de Alexandria, Orígenes, Tertuliano e Lactâncio, falaram com grande veneração acerca de Enoque. Seus escritos fazem diversas referências ao livro de Enoque. Em alguns casos, defendem abertamente a utilização do livro como escritura, retornando ao Gênesis, onde ele é identificado como o 7º de 10 patriarcas antediluvianos. É afirmado que cada um desses patriarcas viveu muitos séculos. Em Gênesis 5 apresenta a genealogia desses 10 indivíduos, desde de Adão até Noé, indicando a idade em que cada um gerou, o seguinte a idade de cada um ao falecer. Contudo, nota-se que Enoque é uma exceção, pois não experimentou a morte, conforme narrado em Hebreus 11h05. Enoque foi arrebatado pela fé, de modo que não experimentou a morte e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de arrebatado recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Em Gênesis 5:22-24 relata que Enoque viveu 365 anos, um período consideravelmente mais curto em comparação com os demais patriarcas antediluvianos. A breve narrativa sobre Enoque em Gênesis 5 culmina com a enigmática declaração de que ele não existia porque Deus o tomou consigo. O amor e o tratamento especial dispensados a Enoque pelo Senhor também são enfatizados. Conforme algumas teorias, Enoque foi trasladado vivo para o reino de Deus, tornando-se um anjo, o que explicaria a afirmação de que ele não experimentou a morte. Agora, adentramos nas 5 cativantes obras registradas por Enoque a fim de desvendar o que elas contêm e por que geram tanta controvérsia. O Livro dos Vigilantes, este escrito, datado em torno de 300 anos antes de Cristo, descreve a queda dos vigilantes, os anjos guardiães que se relacionaram com mulheres terrenas e deram origem aos Nefilins, como mencionado em Gênesis 6:1-4. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contentará com ele para sempre, ele só viverá 120 anos. Naquela época, Nefilins habitavam a terra, e isso perdurou mesmo depois que os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, resultando na geração de filhos.
Esses indivíduos tornaram-se figuras heróicas do passado, homens notáveis. Além disso, o relato das jornadas de Enoque pelos céus é narrado, começando com uma apresentação que descreve Enoque como um homem justo, cujos olhos foram abertos por Deus para receber visões enviadas pelos santos do céu. Nestas visões, ele testemunhou os filhos de Deus e muito mais, revelando que todas as coisas são predestinadas por Deus e ocorrem no tempo designado por ele. O destino dos pecadores é perecer, enquanto os justos continuam a viver na luz, desfrutando de alegria e paz. A primeira parte do livro detalha a interação dos anjos caídos com a humanidade, resultando na criação dos Nefilins, também conhecidos como gigantes, conforme descrito no livro. Houve um período de verdadeiro caos e desordem na Terra. O livro também aborda o ensinamento corrupto dos homens pelos anjos caídos, incluindo a introdução de armas e a corrupção moral. Diante desse cenário, os arcanjos Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel apelam a Deus para julgar os habitantes do mundo, incluindo os anjos caídos. Em resposta, Deus envia Uriel para informar a Noé sobre o iminente dilúvio e instruir sobre as ações necessárias diante desse evento. O livro dos Provérbios, composto pelos capítulos 37 a 71 do livro de Enoque, explora a ideia do juízo final e da escatologia, abordando o destino dos anjos caídos e dos maus reis da terra. O termo Filho do Homem é utilizado para referir-se ao herói escatológico, também chamado de Justo Escolhido e Messias, que se assenta no trono de glória no último julgamento. O primeiro uso conhecido de Filho do Homem como título específico nas escrituras hebraicas ocorre no livro de Enoque e pode ter influenciado a compreensão e o uso do título pelos primeiros cristãos. O livro astronômico, constituído por 4 edições fragmentárias do livro astronômico encontradas em Qumran, descreve o movimento dos corpos celestes e o conhecimento do cosmos revelado a Enoque durante suas viagens celestes. Ele inclui informações sobre o calendário solar, mencionado também no livro dos jubileus utilizado pela seita do Mar Morto. O ano era composto por 364 dias, divididos em 4 estações iguais de 90 dias cada. Cada estação era composta por 3 meses iguais, com 30 dias cada, seguidos de um dia adicional ao final do terceiro mês. Consequentemente, o ano totalizava precisamente 52 semanas, com todos os anos e estações sempre começando na quarta-feira, o 4º dia da criação conforme descrito em Gênesis. O livro dos sonhos explora visões que remontam à história de Israel, começando com o que a maioria interpreta como a revolta dos Macabeus, ocorrida entre 163 e 142 a.C. Este livro prossegue apresentando visões e representações alegóricas da história de Israel, utilizando animais como símbolos de humanos e humanos como símbolos de anjos. Estudiosos que analisam a mensagem de Enoque atribuem a autoria deste manuscrito a cerca de 170 a.C. O conteúdo do livro é dividido em 5 subseções: Apocalipse das Semanas, Exortação, Carta, o Nascimento de Noé e Conclusão. O livro de Enoque é negligenciado e até banido pela religião oficial porque contém informações detalhadas e potencialmente assustadoras. Ele explora a origem dos Nefilins, oferece explicações para o dilúvio e descreve as viagens de Enoque pelos reinos celestiais, detalhando os poderes do céu e as repercussões para as pessoas corruptas. O livro também menciona criaturas estranhas com tecnologia avançada que visitaram a Terra e compartilharam seu conhecimento com seus descendentes híbridos, causando danos à humanidade. Enoque descreve como todas as evidências disso foram apagadas pelo dilúvio. Poderiam esses relatos ser uma prova de que antigos visitantes extraterrestres estiveram na Terra, com quem Enoque se comunicou durante suas viagens ao céu e de volta? São perguntas para as quais poucos buscam respostas, uma vez que esses escritos foram negados e considerados apócrifos. Devemos ler nas entrelinhas e esperar o dia em que a verdade nos será revelada. Gostaríamos de convidar você a explorar mais conteúdo fascinante em nosso canal, Bíblia Arte Contada. Não se esqueça de apoiar-nos compartilhando este vídeo, dando um like e se inscrevendo no canal para receber atualizações regulares. Agradecemos por fazer parte da nossa comunidade.